A adolescência é uma etapa da vida de vocês, que ela é como se ela estivesse na transição entre a infância e a idade adulta. Tem pessoas até que falam em pré-adolescência, mas na verdade nos últimos anos, as últimas pesquisas que saíram, dizem, né, que não existe pré-adolescência. Ou tu é criança, ou tu é adolescente, ou tu é adulto. E a adolescência, na verdade, ela é algo assim muito subjetivo. Então, ela vai mais ou menos por volta dos 9, 10 anos de idade, até os 20, 22, 25, né? Depende. Tem uns que estão com 30 e poucos anos que são adolescentes ainda, né? Mas, na verdade, ela compreende mais ou menos essa etapa, né? Dos 9, 10 anos até os 20 anos de idade. Essa etapa da vida, ela é preparatória da vida adulta. Então, tudo que a gente vive na adolescência é como se os nossos pais, os nossos cuidadores, os nossos professores estivessem nos guiando para nos formar a nossa personalidade para a gente se tornar adultos. Então, lá na infância, quando a gente é pequeno, a gente vive muito junto com a família. Então, os nossos pais, eles são como se fossem, né, um príncipe e a princesa, eles são nossos deuses, então é tudo em volta dos nossos pais. Tudo que a gente faz na infância é com o objetivo de se sentir aceito, de se sentir visto, de agradar, né? Então, agradar todo mundo, brincar com todo mundo, agradar o pai e a mãe. Então, sempre a gente busca esse satisfazer os nossos pais, né? E nos 7 primeiros anos de vida, a gente é muito mais ligado com a mãe, porque a mãe é que dá a luz, a mãe é que ensina a se alimentar, a se vestir, a caminhar. A mãe que está muito mais próxima da gente nos primeiros anos de vida. Então, até os 7, 8 anos de idade, a gente é mais ligado com a mãe. E aí, depois dos 8 em diante, a gente começa a ficar mais próximo dos nossos pais. Né? Então, por quê? Porque a força, né, a energia do pai e da mãe é diferente. Então, nessa fase da infância, a gente está sempre querendo agradar o pai e a mãe, né? Inconscientemente, a gente quer fazer tudo o que eles querem. A gente quer sempre deixar eles felizes. Quando a gente chega na adolescência, a gente começa a perceber que algumas coisas começam a mudar. Começa pela essa questão do pai e da mãe. A gente já vê que o pai e a mãe também não são o Deus, né? Que eles têm umas coisas, que eles têm uns defeitos, não é assim? Você não começa a perceber que às vezes a mãe manda a gente fazer umas coisas, mas ela vai lá e faz errado também, né? Então a gente começa a ver que o pai e a mãe também são humanos, que também cometem erros, que eles também têm coisas, né? Que às vezes eles cobram da gente, mas eles não fazem. Então assim, a gente começa a não digo perder essa identidade, mas questionar algumas crenças que a gente tem a respeito dos nossos pais. E junto com isso, na adolescência, quando a gente começa a se tornar adolescente, a gente também começa a entrar na fase do luto. O que é isso? Existem 3 lutos que se vivem na adolescência, tá? Os 3 principais. O primeiro deles é o luto da perda da nossa infância. Logo que a gente começa a se perceber adolescente, né? A gente começa a ver assim que a gente está crescendo, né? E que a gente não é mais criança, mas a gente não é nada de grande. E a gente começa a se sentir meio que perdido, né? A gente, queria brincar de boneca, mas não me ajeito mais de brincar de boneca. Não é assim? Mas daí eu queria lá brincar de carrinho, de bolita, de não sei o quê, mas daí, também, né? Meio besta. Não é assim? Às vezes penso, né? Não quero, né, brincar. Então, o primeiro momento é essa perda, a perda da infância. De ir fazer coisas de criança, né? Mas daqui a pouco eu vejo, mas isso aqui também não é muito de criança. Sei que eu não sou mais nem criança, mas não sou nem adolescente. Então, assim, essa perda da infantilidade, de não ver só assim, de não ter tanta inocência com as coisas, né? A gente passa a perceber a vida um pouco mais através da realidade, não só como inocente que nem a gente era quando era criança. O segundo luto, que vem junto com essa questão da perda da infância, vem o luto da perda do nosso corpo infantil. Claro, aqui vocês já estão um pouquinho mais avançados na idade, né? Mas também há esse luto da perda do corpo infantil. A
As meninas um pouco antes, né? Os meninos um pouco depois. Mas você já começa a perceber que o corpo também muda. Que vocês vão na frente do espelho, o corpo está diferente, né? Que já está começando a engrossar a voz, que já está começando a ficar, né? Mas com o corpo uma estrutura diferente, as meninas já começam a criar seio, começa a ficar tudo diferente no corpo. Começam a vir os pelos e ali por diante, né? Tudo que a gente começa a ter de mudanças físicas. E também começa a ser um problema na nossa vida. E aí, neste momento, a gente também começa a se achar um monstro. Porque eu não sou mais criança, né? O que é isso que está mudando em mim? Eu estou com o meu corpo diferente e é nessa fase que muitos adolescentes acabam, né, tendo essa dificuldade de mostrar o corpo, acabam, né, se escondendo atrás da touca, né? Por quê? Porque eu estou com vergonha de mim, né? Vergonha desse corpo novo que eu estou tendo, tá? Então, assim, esse é o segundo luto. E junto com esse segundo luto da mudança do corpo também, surgem algumas mudanças no sentido que, assim, o nosso corpo também passa a reagir de uma forma diferente. Quando eu era criança, pequenininha, era uma coisa. Agora eu estou crescendo, o meu corpo está mudando e eu também estou percebendo, estou sentindo coisas diferentes. Começa a ter essas sensações, né? Essas percepções diferentes em relação ao outro. E depois disso, o terceiro luto, então, da adolescência é o luto da nossa identidade, que é o momento em que a gente começa a se perceber assim, tá, agora eu tô mudando, tô virando adolescente, e aí quem que eu sou? O que que eu gosto, né? Quem que eu quero ser nessa vida? Com quem que eu me identifico? Será que eu me identifico com aqueles que fazem mais bagunça? Com aqueles que gostam mais de rock? Com aqueles que gostam mais da Maristela? Aqueles que fazem não sei o quê, que jogam futebol, que jogam vôlei? Com quem que eu me identifico? Passa, então, a se perceber, se observar quais são os meus grupos, né? Aí vem a história de se sentir incluído. Quem que eu quero ser? Né? Em quais grupos eu quero me incluir? Porque daí eu não posso fazer também algumas coisas ilícitas, porque eu quero me incluir naquele grupo de amizade. De repente eu vou ter que, para me sentir melhor, eu vou ter que deixar essas amizades e fazer amizade com outras pessoas. Ou talvez por um período me sentir um pouco mais sozinho e aí depois buscar novas amizades, frequentar outros lugares e fazer coisas diferentes, né? Porque vocês agora também buscam essa identificação. E por isso do pintar os cabelos coloridos, né? Por isso de fazer algumas coisas bem loucas que adolescentes fazem. Por quê? Porque é essa busca de identidade. Quem eu sou? Aonde que eu me encaixo? Eu não quero ser que nem meu pai e minha mãe, então eu vou fazer totalmente diferente. Eu vou procurar um grupinho, né? Para ser igual aos meus amigos. Podem perceber, né? Como vocês têm mais afinidades com uns do que com outros. E isso é natural na fase de vocês. Porque é essa busca de identidade. Aonde que eu estou me projetando? E é nesse momento que também, nesta busca de identidade, você tem que se conhecer. Quem que eu sou? Aonde que eu quero estar daqui 10 anos? Vocês já pararam para pensar? Daqui 10 anos, aonde que vocês vão estar? Pensar no futuro também faz parte da adolescência. E aquilo que vocês são hoje, agora na adolescência, vocês vão ser lá na fase adulta de vocês. Ser agora na adolescência, eu não quero fazer nada, só quero jogar, só quero assistir, só quero, né, ficar no celular. Que tipo de profissional eu vou ser lá no futuro? Vou esperar sempre, agora eu quero que minha mãe me dê tudo pronto, né? Não quero fazer nada, não quero ajudar em nada. Tá, mas e daí daqui 10 anos, quando você for trabalhar, como é que vai ser? O teu chefe não vai te dar tudo pronto, né? E aí quando o chefe for cobrar, vou ficar bravo? Não é assim. Então tudo aquilo que vocês vão fazer agora, às vezes por mais difícil que seja, é uma preparação da fase adulta de vocês. A responsabilidade que vocês aprenderem até agora é a mesma que vocês vão ter lá na frente. Então assim, é entender que sim, existe a farra, existe a brincadeira, existe o sair, o namorar, o fazer coisas legais, mas também existe a responsabilidade que vem junto com essa fase de vocês agora. Que agora não é mais criança, né? Agora não é só brincar, agora vocês já têm consciência e você já tem que pensar daqui para frente. O que vocês vão ser daqui para frente?
só vocês ainda não podem voar sozinhos, né? Porque vocês ainda não podem fazer o que vocês querem, porque vocês ainda não têm maturidade para isso. Porque o cérebro do adolescente, o cérebro humano, na verdade, ele amadurece de trás para frente. Então, agora, nessa fase aqui, a parte frontal, o córtex pré-frontal, né, que a gente chama, ele está sendo maduro agora, né? Ele tá se formando agora, que é a parte do cérebro responsável, né, pelo autocontrole, pelo julgamento, né, de você saber o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, porque daí vocês ainda não têm essa parte do cérebro bem formada. Então assim, me deu vontade de ir lá não sei aonde, eu pego e vou, mas não pensam nas consequências ainda. Então vocês precisam ainda desse freio dos pais de vocês, né, essa orientação para que ajude vocês a se formar.